tarde a todos. Nós estamos aqui num momento especial de alegria, de formatura. Fiquei surpreso, porque agora há pouco que eu soube que era uma turma tão grande. Que beleza, não é? Os irmãos estarem aqui em várias turmas, em assuntos diferentes. Depois haverá essa informação, mas sejam bem-vindos. É um momento de festa, é um momento de alegria, é um momento assim daquele sentimento gostoso de poder ter chegado ao final de uma jornada, e nós nos alegramos muito. É festa, mas também nós temos um momento solene, é solene. Nós todos somos servos de Deus, servas de Deus, nós todos sabemos nossos compromissos com o Senhor e temos essa parte cultica tão importante para nós. Eu gosto de lembrar sempre que culto não se assiste. Se você é um crente, você não assiste culto, você participa do culto. Então é isso que nós oferecemos juntamente. Não é o pregador, não são os instrumentistas, quando tem um coro, não é o coro cantando. Na verdade, somos nós todos que fazemos parte do culto. E seja isso que esteja no seu coração. Alguns estão nos vendo pela internet, nós estamos ao vivo também pela internet. E você mesmo na sua casa, lembre-se, é um momento solene, né? Então também procure ter no seu coração esse entendimento desse momento tão especial para nós. A todos, se é que não sabem, além de ser transmitido, esse culto vai ficar gravado, especialmente os formandos vão gostar muito de poder depois voltar nessa hora especial. Amém? Então a cerimônia é dirigida pelo capelão do seminário, o reverendo Tito, que vai nos dirigir. O reverendo Ronaldo está aqui conosco. Acredito que depois, no momento próprio, serão apresentados todos os pastores. Aliás, é capaz de chegar mais pastor, sempre chega mais pastor depois, mas por enquanto nós temos um grupo muito gostoso aqui conosco. Deus abençoe. A Deus seja toda a glória, hoje e eternamente. Amém. Você tem a programação na sua mão, você pode acompanhar tudo aí pela sua programação. Atendendo à convocação de adorarmos tão somente ao nosso Deus, o único digno de receber todo louvor e toda a adoração, leiamos juntos a palavra de Deus no livro dos Salmos, de número 105. Vamos nos colocar em pé para a leitura da palavra. Vamos ler a uma só voz os 4 versos iniciais. Salmo de número 105. Adoremos ao Senhor, conduzidos pela leitura da sua palavra. Leiamos. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome. Fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Ouvimos ao nosso Deus com o hino ao Deus grandioso. Estrelas
vos assentar. No Salmo de número 32, os versos de 3 a 5, nos preparam para um momento de confissão dos nossos pecados ao nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Até aqui a palavra do nosso Deus. Nesse momento nós seremos representados em uma oração de confissão de pecados pelo reverendo Ademir, presidente da Jurete, que nos conduzirá nessa oração. Santo e eterno Deus, nós te somos gratos, porque o Senhor nos perdoa. Ainda que sejamos servos inúteis, ainda que sejamos servos pecadores, o Senhor cuida de nós. E quando nos achegamos a Ti, como fazemos nesse momento, pedindo perdão pelos nossos pecados, o Senhor nos ouve. O Senhor nos dá a graça de termos novamente uma comunhão contigo. Não pelos nossos próprios méritos, mas pelos méritos do Teu Filho Jesus Cristo. E nós te agradecemos, nós te somos gratos por isso, porque nós podemos estar sempre nos colocando diante da Tua presença. Age em nosso meio e transforma-nos naquilo que precisamos ser transformados. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ao som dos instrumentos, nos coloquemos em pé para entoar o hino Sinceridade.
Ainda em pé, nós seremos conduzidos nesse momento por uma oração de gratidão e intercessão. Convido o reverendo André Silvério, coordenador de curso também no seminário JMC, que nos represente nessa oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é grande, é majestoso, excelso, sublime. O Senhor é o Criador e sustentador de todas as coisas. Não há outro Deus como o Senhor, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra. O Senhor é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do Teu poder. E hoje, Senhor, estamos aqui reunidos para Te render graças, porque as Tuas misericórdias têm se renovado sobre nós. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela existência do nosso seminário, pelos anos, ó Deus, que ele tem servido a Tua causa. Nós louvamos o Teu nome porque ele tem sido instrumento do Senhor para abençoar não só a cidade de São Paulo, não só o estado de São Paulo, mas todo o Brasil, pregando e ensinando, ó Deus, a teologia reformada, a sã doutrina, a Tua palavra, Senhor. Nós Te damos graças, Pai Celestial, por esta noite tão especial, noite de celebração, noite de gratidão. Irmãos nossos em Cristo estão se formando em vários cursos e por isso, ó Deus, nós louvamos o Teu nome, porque agora, Senhor, mais capacitados poderão servir melhor a Tua causa e o Teu reino. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque o Senhor tem sido misericordioso e o Senhor tem sustentado e confirmado as obras das nossas mãos. Por isso, Senhor, toda glória, toda honra e todo louvor sejam dados ao Teu santo nome. É a oração que fazemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado e nosso Salvador. Amém. Entoemos o hino Ações de Graças e Súplica. Podeis-vos assentar. Esse é o momento em que nós seremos expostos à Palavra de Deus e é motivo de muita alegria ter conosco nessa noite o reverendo Juarez Marcondes Filho. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana Central de Curitiba e também o secretário executivo do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, a quem passamos a palavra neste instante com muita alegria, desejosos de sermos abençoados pela sua instrumentalidade.
As instituições, incluindo os seminários, são como o ser humano. Tem um período de gestação até chegar à luz. O Seminário José Manuel da Conceição foi um sonho alentado no coração dos paulistanos, dos nossos líderes presbiterianos aqui desta capital, por longos anos, até se tornar uma realidade. E eu queria dizer aqui para os irmãos da Jurete, da diretoria, pastor que nos hospeda hoje, reverendo Fernando Hamilton, que eu estava presente no dia do parto, na solenidade, no culto que se seguiu, para dar início finalmente ao sonho acalentado. E para mim foi uma honra, porque eu estava presente em razão de ser o presidente do nosso diretório acadêmico no Seminário de Campinas, ao qual o seminário ficaria ligado como extensão, e por força de consequência, os primeiros alunos foram inscritos também no nosso diretório. Então vim aqui representando o corpo discente naquela ocasião. E nunca me esqueço de ter ficado sentado ao lado do pastor fundador desta Igreja Presbiteriana do Calvário, saudoso reverendo Boanerges Ribeiro, que também, como dirigente daquela instituição, participava do ato inaugural. Que bom que agora nós já estamos na segunda, terceira geração, porque do curso de teologia nós já podemos ter outros cursos com o propósito de instrumentalizar, oferecer ferramentas ao povo de Deus para o serviço do seu reino. Eu fico muito feliz por saber que o Seminário José Manuel da Conceição se aplica a esse propósito, conclamando irmãos que venham servir com mais habilidade ainda as nossas igrejas. Nossas congratulações, nossa parabenização. Trago aqui a saudação na mesa do Supremo Concílio da nossa igreja, especialmente do seu presidente, com quem ainda estive hoje pela manhã na capital do Espírito Santo, onde estávamos numa reunião da Junta Patrimonial, e agora à noite ele está celebrando um culto de ações de graças pela vida de um queridíssimo irmão, presbítero Rui Grifo, que está deixando a Junta Patrimonial depois de 25 anos de serviço, muito dedicado. Talvez aqui haja irmãos, conselhos que foram servidos pelo seu trabalho na frente do patrimônio e da análise financeira para os empréstimos que o FAO oferece às nossas igrejas. E então ele manda também o seu abraço fraternal. Convido a congregação para juntos acompanharmos a leitura da Palavra de Deus no Evangelho conforme Mateus, capítulo 17, os primeiros 8 versículos. Mateus 17, 1 a 8. Coloquemos-nos em pé e com reverência acompanhamos a leitura bíblica. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, como uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Praza ao teu Espírito Santo, a Deus, alumiar mentes e corações, enquanto meditamos nessa porção bíblica e, por extensão, na Palavra de Deus.
que o Senhor possa trazer aos nossos corações lições preciosas, desafios para cumprirmos com o Teu querer, habilitando-nos para tal também. Nós te pedimos e de antemão te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Tomemos os nossos lugares. O episódio narrado nesta porção bíblica foi inigualável, por assim dizer, irrepetível. Se quisermos buscar em toda a história antiga ou mesmo nos nossos dias algo semelhante, não haveremos de encontrar. Portanto, aqueles que participaram ao vivo e a cores deste momento, certamente foram extremamente privilegiados. Participaram de uma realidade tremenda, magnífica, impactante, algo que certamente não lhe saiu da mente o resto dos seus dias terreais. Deixou uma marca indelével nos seus corações. Eu queria dizer que estas turmas, na verdade, não é uma só, que hoje recebem o seu certificado de conclusão de curso, também participam como privilegiados. A oportunidade de aprender mais, de compor uma turma com um objetivo muito específico, de receber ministrações especiais dos nossos professores, de fazer parte desta história pujante do seminário JMC. E eu queria aqui fazer uma associação entre os privilegiados desta noite e os privilegiados daquela ocasião pretérita. Porque, de fato, os elementos contidos ali não seriam novamente ter oportunidade de se repetirem. Mas as realidades que nós podemos tirar daqui são, na verdade, a base, o fundamento, a infraestrutura, as condições necessárias para o exercício do nosso ministério, seja ele pastoral, seja ele da educação cristã, seja ele do exercício do oficialato, seja ele na área da música cristã. O Senhor Jesus chamou 3 dos seus discípulos para seguir com ele para um alto monte. Já se procurou saber exatamente qual seria este. Se você for à terra de Israel, mormente ao norte, no que era a Galileia, a região de Cafarnaum, alguém vai dizer por força do turismo que seria aquele o Monte da Transfiguração, mas não há segurança para tal. Consoante a isso, nós não firmaremos qualquer propósito. No entanto, naquele lugar, seja qual tenha sido o que sucedeu ali, é marca registrada para a vida da igreja pelos séculos afora. Porque, primeiro de tudo, aqueles discípulos nos representam. Não estivemos lá, mas porque Pedro, Tiago e João estiveram lá, discípulos de Cristo, a igreja estava ali representada. A igreja que também é composta dos discípulos de Cristo. Sejam eles ministros da palavra, presbíteros, diáconos, líderes da comunidade, os membros em geral. O Senhor Jesus nos tem a todos como discípulos. E como discípulos de Cristo, lá no passado e hoje também. O que nós mais precisamos é ter participação da glória de Cristo. Porque foi o que sucedeu naquele momento. Se descreve em aspectos bastante especiais, que Cristo naquele lugar foi transfigurado diante deles. Jesus, com quem os discípulos tratavam comumente, podiam observar o brilho dos seus olhos, a sua face, o seu modo de falar, de tocá-los, de abraçá-los, repentinamente surgiu transfigurados diante deles. Seu rosto resplandecia como sol, ele que é o sol da justiça. E as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. O Cristo humano, o Cristo terreno, o Cristo encarnado, Verbo eterno que se fez como um de nós, de repente se apresentou
todo glorioso. A glória do Senhor se manifestou naquele momento diante daquelas testemunhas que são a igreja ali representada, para serem eles impactados pela glória de Cristo. E o nosso ministério, seja ele de que natureza for, ele precisa ser também impactado pela glória de Cristo. Não estamos à busca de um visual especial. Não trabalhamos os nossos eventos, os nossos cultos, as nossas liturgias, pretendendo alguma pirotecnia que possa nos levar à ideia de que ali há mais espiritualidade, em outro lugar não haveria tanta espiritualidade. Na simplicidade, como é comum dos nossos cultos, no seu absoluto despojamento. No entanto, com sinceridade de alma, em espírito e em verdade, nós somos impactados pela glória de Cristo. E quando estamos servindo ao Senhor na sua causa, ministrando no seminário, visitando os nossos crentes, cuidando dos nossos afazeres administrativos da igreja, cuidando das áreas social, do ensino, do zelo, da misericórdia, não importa aquilo que a igreja esteja fazendo, ela precisa fazer sob a base da glória de Cristo. Não podemos nos furtar a esta realidade dispensando-a, tratando-a como desnecessária, porque esta é a diferença de um ministério luminoso, de um ministério exitoso, de um ministério cheio do brilho da presença de Deus, e um ministério ofuscado, e um ministério obnubilado, e um ministério que vai perdendo vício. E a nossa oração nesta noite, tarde e noite memorável de celebração de alegria, é que de fato o trabalho desses formandos, que buscaram o seu aprimoramento, que foram à busca de mais instrução, seja marcado sempre pela presença gloriosa de Cristo. Esta presença que ilumina o mais profundo do nosso coração, eventualmente até para identificar aquilo que não está correto, aquilo que precisa ser sanado, como já tivemos ocasião nesse culto mesmo de não olvidar da confissão dos nossos pecados. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a sua palavra não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados, porque a sua luz vem e alumia a nossa realidade, identificando aquilo que precisa ser sanado, coberto, purificado, tratado, melhorado, para que nos apresentemos diante da face do nosso Deus sob as misericórdias do Senhor. Então não podemos fugir de ser impactados no nosso ministério pela visão da glória de Cristo, como o que sucedeu com aqueles 3 discípulos, de quem sempre se diz que eles eram os preferidos, que eram os prediletos, que tinham alguns momentos muito particulares com Jesus. Aliás, esta é a expressão usada aqui, mas na verdade eles nos representam. É a igreja do Senhor que está ali, até porque o Senhor não tem os seus preferidos. O Senhor nos escolheu desde antes da fundação do mundo por livre graça, é da sua disposição particular, e nós apenas precisamos ser impactados pela glória de Cristo. Mas há um segundo elemento que não pode fugir a nós, privilegiados desta noite, como também o foram aqueles discípulos nos representando lá no passado, porque ao mesmo ensejo que é preciso que o nosso ministério seja impactado pela glória de Cristo, é preciso que ele seja movido pela palavra de Cristo. De um lado, a presença gloriosa do Senhor inundando os nossos corações, de outro, a sua palavra adentrando profundo no nosso ser, dirigindo a nossa mente, até para que cheguemos a ter a própria mente de Cristo, como asseverou o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Moisés e Elias
repentinamente surgiram na companhia do Senhor Jesus. Eu fico pensando o que teria levado os participantes dessa hora a identificar Moisés e Elias. Eles certamente não tinham no seu celular alguma fotografia para identificar, que hoje é um grande recurso que a gente tem, né? A gente vai encontrar com alguém, não sabe quem é, a gente baixa no telefone, já sei de quem se trata, né? Certamente tudo isso se compõe na medida em que Mateus também vai coligir este evangelho. O fato é que estavam ali estes personagens que já tinham morrido. E isso muitas vezes dá pano para manga para o hermeneuta, né? Na busca da interpretação do texto. Afinal de contas, a morte está decretada uma só vez, vindo depois o juízo, como assevera o autor da carta aos Hebreus. O que estão fazendo aqui Moisés e Elias? E se você observar bem um pouquinho adiante, ainda vem aquela discussão sobre a vinda de Elias, que era apenas um apontamento para João Batista, que veio no mesmo espírito ardoroso, fervoroso de Elias do passado. Mas o notável é que Moisés e Elias representam a palavra do Senhor, até certo ponto. Moisés é o representante da lei. Inúmeras vezes a Escritura se refere à lei de Moisés, era a lei de Deus, Moisés foi apenas o seu instrumento. Mas Moisés, como instrumento da lei de Deus, ele a representa como alguém que, na medida em que a Escritura vai sendo revelada, a progressão das Escrituras, tínhamos ele como referência. Elias da mesma sorte. Elias representa a profecia. E se observarmos bem, nós podemos dividir o Antigo Testamento de uma feita em lei e profetas, de outra em lei, profetas e escritos. Os alunos do seminário aqui, seus professores, podem trabalhar muito bem essas divisões. O fato é que o que para nós hoje são os 39 livros do Antigo Testamento estão representados em lei e profetas, em Moisés e Elias. Mas eis que aparece o terceiro componente daquele encontro memorável, o Cristo glorificado, que aparece confabulando com o representante da lei, o representante da profecia, os dois representantes do Antigo Testamento, e eis que chega o Senhor Jesus. E quando a cena avança um pouco, uma voz vinda do céu é ouvida nos seguintes termos, verso 5: Este é o meu Filho amado, a ele ouvi. A palavra de Cristo. A palavra de Cristo que chancela a lei de Moisés, que da mesma sorte chancela a profecia, o restante do Antigo Testamento, mas que lhe dá curso. Jesus não veio para abrogar o Antigo Testamento, ele declarou isso peremptoriamente. Ele não veio para dizer isso não vale mais, vale sim. E valeu muito até para nos trazer a consciência do pecado. A lei diz que há pecado. Sem lei não há pecado. Mas a lei só tem o poder para apontar o pecado. Jesus tem o poder para remover o pecado. Jesus tem o poder para trazer-nos a verdadeira salvação. Então não é uma hora de simples passagem de bastão, como se poderia supor, Moisés para Elias, Elias para Jesus, eles estão superados. Não, é por isso que nós pregamos o Antigo e o Novo Testamento. A Igreja Presbiteriana do Brasil, quando recebe membros por pública profissão de fé, indaga deles: vocês creem que a Escritura do Antigo e do Novo Testamento é a única regra de fé e prática? E é mister que se responda afirmativamente. O ponto é que a palavra de Cristo, ela está no Antigo Testamento de modo latente e agora no Novo Testamento de modo patenteado. Mas é a palavra de Cristo. Só Moisés não traria a palavra do Senhor. Só Elias não bastaria, mas Cristo traz o cumprimento da lei e da profecia e avança com o seu Evangelho Santo. Nosso ministério precisa ter esta marca.
Ao mesmo tempo que somos impactados pela glória de Cristo, nós precisamos ser conduzidos pela palavra de Cristo. Este é o meu Filho amado, assim se pronunciou o Pai, a Ele ouvi. E nós ouvimos a palavra de Cristo no Gênesis, no Êxodo, nos Salmos, nos profetas, como também ouvimos a palavra de Cristo no Apocalipse, nas epístolas, nos Evangelhos, na Escritura Sagrada. Basta-nos ir à Escritura Sagrada. Não dependemos de qualquer outra coisa para ouvir a palavra de Cristo. Aliás, se a ouvirmos com bastante atenção, dedicação, como isso vai incrementar a nossa fé, como isso vai impulsionar a nossa jornada cristã. Da mesma sorte, eu auguro os formandos desta noite, que no exercício do seu trabalho, agora mais alentado ainda com as ferramentas recebidas, vocês sejam impulsionados sempre pela palavra de Cristo. Mas em terceiro e último lugar, luz desta passagem, quero lembrar aos irmãos que os privilegiados do passado e os privilegiados de hoje precisam ser impactados pela glória de Cristo, movidos pela palavra de Cristo, mas precisam cumprir a missão de Cristo. O texto bíblico começa dizendo 6 dias depois. Então a gente volta um pouquinho antes para ver o que estava sendo dito antes. E o que estava sendo dito antes era uma declaração de Jesus sobre o discipulado. A partir do verso 24 do capítulo 16, lemos assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Os requisitos do discipulado são a renúncia, são a responsabilidade e o efetivo seguimento. Falhar em qualquer um desses três aqui não nos leva ao discipulado verdadeiro. Então Jesus falou de cruz, Jesus falou de responsabilidade, Jesus falou de missão, Jesus falou de ministério. E então, quase uma semana depois, os discípulos são testemunhas de algo tremendo, maravilhoso, nos representando lá, a ponto deles, nesta cena, terem no discurso de Pedro, sempre Pedro se adiantando, essa declaração: bom é estarmos aqui. Bom é estarmos aqui, não saímos mais daqui. Quem é que vai querer sair da presença gloriosa do Senhor? Quem é que vai abrir mão de desfrutar de uma realidade insuperável? Bom é estarmos aqui, mas apenas para nos acomodarmos melhor, façamos 3 tendas. E muito gentilmente, Pedro disse: uma é tua, Senhor, outra de Moisés, outra de Elias. Nós ficamos ao relento, não precisamos de mais nada. Está muito bom aqui neste alto monte. Mas na medida em que a cena prossegue, a voz do Senhor diz: é para ouvir a palavra de Cristo. Os discípulos não se perturbaram quando viram a cena, mas quando ouviram a voz do céu, ficaram perturbados, caíram de bruços, tomados de grande medo. E então o Senhor Jesus se aproximou deles, tocou-lhes e disse: erguei-vos, erguei-vos, erguei-vos. Quando avançamos para a sequência do Evangelho, nós nos deparamos com as demandas que estavam aguardando os discípulos lá embaixo da montanha. Tinham um jovem possesso para ser curado, tinham outras demandas que precisavam do concurso deles, o exercício da missão. Bom é estarmos aqui, boa é essa tarde celebrativa na casa do Senhor, em culto, mas nós somos aguardados lá no sopé da montanha. Nós somos aguardados para cumprir a missão do Senhor. E o Senhor diz assim: erguei-vos. Como entoa o hino sacro: erguei-vos, cristãos. Cristo quer-vos de pé para o seu serviço, para o seu trabalho, para o desempenho do seu ministério, para realizar a obra de evangelização neste mundo. A igreja não foi chamada senão
para anunciar o Evangelho em todas as suas modalidades. E ela o faz na pregação, no sermão, na educação religiosa, teológica, nos esforços variados. O que está na mente do cristão é o fazer o Evangelho conhecido de todos. A igreja não foi chamada para se posicionar politicamente para um lado ou para o outro. A igreja não foi convocada para ser uma referência na sociedade de bons modos, de bons valores, de bons princípios, apesar de que nós temos tudo isso para impactar a sociedade. Mas o que importa é que dos nossos lábios seja pronunciado o amor de Deus pelo homem. Seja por nós lembrado que Cristo veio, morreu por nós na cruz, derramando seu precioso sangue que nos redime de todos os nossos pecados. Anunciar que a glória do Senhor se manifesta em cada coração quando isso sucede, porque até mesmo há uma festa, um regozijo no céu, quando uma alma se converte. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso mistério. De tal sorte que privilegiados do passado ou de hoje, nós precisamos ser, sim, impactados pela glória de Cristo, movidos pela palavra de Cristo, mas determinados a cumprir a missão que Cristo nos deixou, nos legou, e que nisto Ele seja louvado e glorificado. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Em resposta à palavra de Deus, ao som dos instrumentos, ficaremos em pé para entoar o hino Mais Perto da Cruz.
pé, meus irmãos, para sermos conduzidos na oração final e a bênção apostólica serão conduzidos pelo diretor do nosso seminário, reverendo Ronaldo Henriques. Oremos. Senhor nosso Deus, rogamos que nos ajude a seguir em frente, norteados pela Tua Palavra. E que este culto que prestamos ao Senhor seja relevante para a vida de cada um que participou dele, para que os ensinos que aqui nós recebemos fiquem gravados em nossos corações e mentes, de tal maneira que, no decorrer da nossa jornada, sejam praticados recursos para as tomadas de decisões e, assim, na nossa vida, seja refletido o Senhor Jesus Cristo, os seus ensinos, o seu testemunho. Senhor, nosso Deus, queremos rogar que o Senhor nos abençoe no restante desta noite, no que ainda temos que realizar, que em todas essas ações a glória do Senhor seja o nosso objetivo. Conduz-nos, Pai, sempre na Tua Palavra e dê-nos sempre o desejo de servi-lo intensamente, animados pelo Teu Santo Espírito em nossos corações e determinados a, neste mundo, sermos realmente o que o Senhor espera de nós, servos que conhecem o seu Senhor. É em nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Divino Espírito Santo estejam sobre todos nós aqui esta noite, estejam sobre os irmãos formandos e também com os demais espalhados pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Podeis sentar.
Meus irmãos, o reverendo Juarez vai ter que sair, porque ele tem um voo marcado. Não imediatamente correndo, mas vai sair, o meu Tito vai levá-lo. E eu quero aqui, em nome da igreja, mais uma vez dizer, prazer de você estar aqui conosco, Juarez. O Juarez foi meu contemporâneo no seminário, ele é mais velho que eu, muito mais velho que eu, muito mais velho, 1 ano mais velho que eu, mas, exatamente, eu sou mais velho que ele de idade, mas de seminário ele formou antes de mim, não é? E prazer que você está aqui conosco, é muito bom. Como é bom ver o reverendo Hermes, que já foi companheiro aqui de nossas jornadas na Igreja do Calvário, é tão gostoso, e os demais também. Ninguém se sinta preterido e nem ciumeiro aqui, não tem lugar, né? Mas boa viagem, reverendo. Deus abençoe, boa caminhada. Boa noite, meus irmãos. É uma alegria dirigir aos amados. Queremos já de imediato, aproveitando aqui a fala do reverendo Fernando, agradecer a presença do reverendo Juarez, representando aqui o reverendo Roberto Brasileiro, na ocasião em que estaria conosco. Leva nosso abraço ao reverendo Roberto e à executiva do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Queremos agradecer também à Igreja Presbiteriana do Calvário, que gentilmente disponibilizou o seu templo, suas dependências, para receber a formatura das turmas dos cursos livres do seminário JMC. E, por falar nos cursos livres do seminário JMC, já aqui agradeço a participação da direção litúrgica desse culto, da capelania do seminário, nosso irmão reverendo Tito Lísias. É uma alegria sermos conduzidos pelo irmão. E queremos também aqui destacar a presença conosco esta noite do presidente da Jurete JMC, reverendo Ademir. É uma alegria recebê-lo, tê-lo conosco neste momento significativo para o seminário e também para os formandos. Nosso abraço à Jurete. E também apresentar aos irmãos, que depois passarão cada um à sua vez, os coordenadores de curso que estão conosco aqui esta noite. Nós temos o coordenador do curso de pregação expositiva, de pregadores expositivos, nosso irmão reverendo André, professor do nosso seminário, coordenador também da área pastoral. Temos, muito obrigado, reverendo André, reverendo Walter Bronzelli, que também é professor de História da nossa instituição e também coordenador do curso de oficiais. Temos aqui representando, muito obrigado, reverendo André, representando aqui o curso, a Escola de Conselheiros, nosso irmão reverendo Alberto, representando aqui o reverendo Jonatas Abdias. E não estão conosco esta noite o reverendo Davi Manso, porque ainda mora nos Estados Unidos, e se Deus assim permitir, estará conosco a partir do próximo ano. E também não está conosco esta noite o nosso irmão e maestro Parcival Módulo. Nós estaremos representando esses irmãos na entrega dos diplomas. E queremos também, em nome da instituição, estar aqui destacando a presença do nosso coordenador de curso, o reverendo Hermstein, como já foi mencionado, nosso companheiro nas lutas pelos planos e pela execução do projeto de ensino do nosso seminário, que inclui também os cursos livres. Agradecemos aqui a presença do reverendo Hermstein. Muito bem, meus irmãos, nós gostaríamos de convidar aqui a nossa irmã e secretária Rose, que nos auxiliasse. Passaremos imediatamente a cerimônia de entrega dos diplomas. A Escola de Conselheiros Bíblicos. Ana Paula Boni Vilauta. Caroline de Oliveira Cunha. Célia Carvalho Cunha.
Daiana Alves Campos. Eduardo Rocha Vassão. Ricardo Silas da Silva Ferreira. Eu peço que os formandos venham à frente para tirar a foto. Muito obrigado, reverendo Alberto. Quero convidar agora o reverendo André Silvério para proceder à entrega dos certificados da turma de pregadores expositivos. Antônio Trindade Sampaio Filho, Escola de Pregadores. César Moraes Xavier. Cleiton Alves de Souza. Denilson Nogueira de Almeida. Eduardo Rocha Vassão. Fernando Lima Guimarães.
Givaldo Alves de Araújo. Marcos Mai Cruz. Evanil Dias da Rosa. Silas da Silva Ferreira. Tiago Menezes Couto. Eu peço que todos que receberam o seu diploma da Escola de Pregadores venham à frente tirar foto. Passemos então a entrega dos certificados da Escola de Professores. Nós representaremos aqui o reverendo Davi Manso, que nesta oportunidade não pode estar com seus alunos, mas trago aqui o abraço apertado e o parabéns que ele nos comissionou a enviar aos formandos. Adriana Munhoz. Alexandra Diniz. Estela Conceição. Eu peço que os alunos que receberam o seu diploma venham à frente para tirar foto.
nós faremos a entrega dos certificados dos formandos do curso de música. Trago aqui também o abraço, parabéns do maestro Parcival, todos os formandos. Ângela Nunes. José Camilo. Maurício Nunes. Selma Oliveira. A foto da Escola de Música. Escola de Oficiais. Cleiton Souza. Flávio Furquim. Gabriel Almeida. Divaldo Araújo. Jadson Santos. Jeff Teixeira. Joel Júnior. Luciano Santos.
Samuelson Filho. Vander Nascimento. Wanderson Martins. Peço aos formandos que venham à frente tirar a foto. Meus irmãos, nós queremos aqui dizer da alegria do JMC em oferecer esse serviço à Igreja Presbiteriana do Brasil e outras igrejas. Nós queremos dizer que foi uma alegria muito grande tê-los como estudantes durante esse semestre. E sabemos que alguns aqui já estão no 3º curso do JMC. E você que terminou o seu curso está convidado a continuar aprendendo, crescendo no conhecimento, cultura e preparando, se equipando para servir o Senhor nas igrejas. Quero dizer aos irmãos que não só a equipe docente, mas também a equipe administrativa, que está aqui hoje representada pela parte da secretaria, nossa irmã Rose, e também pela administração do seminário, nosso irmão e presbítero Denivaldo. Eu gostaria que se colocasse de pé, para que fosse conhecido. Muito obrigado, presbítero Denivaldo. É uma alegria tê-los como estudantes. E estão convidados a fazerem outros cursos. As inscrições já estão abertas e aproveite a oportunidade que você tem de conhecer, de crescer, de equipar-se para servir o Senhor na igreja local. Nosso abraço aqui a todos e com estas palavras, para a glória de Deus, nós declaramos encerrada a cerimônia de entrega dos certificados dos formandos do 1º semestre das escolas do seminário JMC. Muito obrigado a todos. Nós temos um pedido aqui que é de reunir todas as escolas e fazerem uma só foto. Convido os coordenadores